E hoje trago uma receita deliciosa, o bolo cuca. É um bolo que brinca com as texturas, combinando massa, recheio e farofa crocante. Além de ser um bolo que com certeza tem todo um clima natalino. E se você ainda não me conhece, eu sou a Beth Mazzi e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu compartilho com você receitas doces e salgadas, ideias e apresentações com aquela pitadinha de festa. Então eu vou começar primeiramente pela cobertura do nosso bolo cuca, que é a farofa. Eu tenho aqui no meu processador farinha de trigo, açúcar refinado e canela em pó. Você pode também fazer essa mistura na mão tranquilamente, mas aqui no processador é mais rápido. E vou entrar aqui com manteiga. A manteiga, ela tem que estar geladinha. Vou bater então aqui no meu processador até essa mistura virar uma farofinha. Então esse aqui é o ponto da farofa. Quando misturar bem todos os ingredientes, já posso parar de bater. E agora eu vou transferir então para o refratário para poder fazer a montagem do nosso bolo. Bom, então vamos começar aqui pela massa. É uma massa muito simples de ser feita, porém muito saborosa. Inclusive ela fica ótima também se fizer ela sozinha, sem nada para comer. Então eu tenho aqui na minha tigela farinha de trigo, açúcar refinado, fermento em pó e canela em pó. Então eu tenho todos os ingredientes secos aqui que eu vou misturar muito bem. Não precisa da batedeira, você pode fazer tranquilamente essa massa na mão. Então, misturou bem os ingredientes, eu vou entrar aqui com manteiga derretida. Eu utilizo a manteiga porque eu acho que fica muito mais saborosa do que a margarina, então eu dou preferência para manteiga. Pode fazer com a margarina? Pode fazer com a margarina, 80% de lipídio, mas eu sugiro que você mantenha a manteiga aqui na receita. Vou entrar com os meus ovos. E agora, por último, com o meu leite integral. E esse aqui é o ponto da massa. E só aqui você já tem uma massa super saborosa que você pode colocar em uma assadeira e levar para assar e comer ela sem cobertura, sem recheio nenhuma. Uma massa bem básica, porém muito saborosa. Então agora eu vou deixar a minha massa aqui reservada para eu poder fazer então a montagem da cuca. Como sugestão, eu vou assar o bolo cuca nessas forminhas ovais, que elas são forneáveis. Ela tem a capacidade aqui de 500 gramas, então eu achei bem lindo agora nessa época para oferecer como presente, né, o bolo cuca aqui. Ou também, se você quiser vender. Não quero fazer nessa forminha, você pode fazer em formas tradicionais de alumínio, né? Assadeiras normais de bolo, retangular, quadrada, o que você quiser, ok? Então vamos lá. Então eu vou pesar primeiramente a minha massa aqui na forminha. Então eu vou colocar aqui um pouco de massa. Então aqui eu pesei, deu em média 520 gramas de massa. Lembrando que eu não preciso untar essa forminha, tá? E eu tenho ainda recheio e tenho a minha farofa que vai por cima. Então também eu não posso colocar uma quantidade muito grande de massa aqui. Se eu quiser assar esse bolo somente nessa forminha, sem o recheio e sem a cobertura, eu poderia até colocar um pouquinho mais de massa aqui sem problema nenhum. Também posso fazer esse bolo cuca sem o recheio. Posso fazer ele só a massa, colocaria um pouquinho mais, até a metade, e colocaria a farofa por cima. Mas como eu quero remeter àquela cuca alemã, né, que ela vem recheada, então ainda aqui vai um recheio por cima agora e depois a cobertura da farofa. Então essa massa me rendeu duas formas ovais. O peso dela, né, o volume dela é de 500 gramas, mas eu coloquei aqui de massa, eu dividi, deu 580 gramas em cada forma de massa, certo? Agora então eu vou fazer a montagem do recheio. Eu vou dar duas sugestões aqui de duas formas que você pode utilizar como recheio
Porém, esse bolo, ele aceita muitas combinações. Então, você pode fazer ele recheado com doce de leite, com maçãs, com peras, que fica muito bom também, com um mix de castanhas. Então, dá para brincar bastante. Minha primeira sugestão, então, é colocar banana. Estou colocando aqui banana nanica em rodelas, que eu acho mais fácil do que ela inteira. Acho que ela distribui melhor na hora de cortar. E aí eu coloquei aqui na balança para poder ir pesando e passar certinho o peso de cada coisa para você. Então aqui eu completei com as bananas e eu tenho 170 gramas, 177 gramas de banana picadinha aqui em cima. Agora eu vou entrar aqui com goiabada. Essa goiabada aqui é goiabada cascão. E eu acho a combinação de goiabada com banana incrível. Então, por isso eu vou fazer essa combinação. Eu acho que, no meu gosto, a cuca alemã que eu mais gosto de comer é nessa combinação de banana com goiabada. Mas, como eu disse, aqui é super, né, tranquilo de você saborizar e combinar vários recheios. Então, eu vou colocar aqui em pedacinhos um pouco da goiabada, aproximadamente 70 gramas de goiabada cascão aqui. E para finalizar, eu vou colocar um pouco da farofa aqui por cima, ó. Então, eu tenho aqui 142 gramas de farofa. Então, agora eu vou fazer a outra montagem do bolo. Então, para o outro bolo cuca, eu vou utilizar novamente banana nanica aqui. Aqui, então, eu tenho passas pretas, passas brancas e ameixas sem caroço, que eu deixei embebido na essência artesanal que eu ensinei no último vídeo do bolo de frutas, né, no bolo de Natal, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, caso você não tenha assistido ainda. E eu deixei, então, aproximadamente uns 40 minutos para ela poder hidratar. Caso você não queira utilizar essa essência, você pode também fazer isso com água quente, ou também você pode colocar um outro tipo de bebida, como rum, conhaque, uma vodka, mas eu sempre sugiro que dê uma hidratada para as passas e a ameixa ficar mais macia. Então eu vou colocar um pouco aqui por cima, pode tirar um pouco do excesso da caldinha se tiver. E aqui é como eu falei, você pode substituir as passas por damasco, você pode colocar aqui também cereja picada, que fica muito bom. Então dá para brincar bastante aqui. Se você não gostar de alguma coisa, você pode tranquilamente substituir por outra. Então já coloquei aqui as minhas passas. Vou colocar umas gotinhas de chocolate meio amargo. E por último, a minha farofa. Já preaqueci o meu forno a 180 graus, aproximadamente uns 10 minutinhos antes. Transferi agora a minha forma para uma assadeira baixinha, que vai permitir que o calor passe por volta, né, do meu bolo por completo aqui. Então não assem assadeiras altas, sempre assadeiras baixinhas, ok? E aí agora então eu vou levar ele até que a minha farofa fique bem douradinha. Quando ela começar a ficar levemente dourada na superfície, você vai fazer o teste do palito, colocar o palito no centro e verificar se o palito sair limpinho, é porque sua massa já está assada. Aproximadamente entre 30 e 35 minutinhos, mas esse período de tempo pode variar conforme o seu forno. Então o ideal mesmo é fazer o teste do palito. Então agora eu vou levar para assar
e aí eu vou mostrar pra você como que vai ficar. Acabei de tirar os bolos do forno e olha só que graça que ficaram. Então, no meu forno aproximadamente levou 45 minutos e isso, como eu falei, vai depender muito de forno para forno. Como tem bastante massa, tem camada de recheio, tem a farofa, ele demora mais tempo para assar. E para verificar se ele está no ponto, então introduza um palitinho aqui no centro ou uma faquinha e ela tem que sair limpinha. Como a gente não enxerga a massa, né? Então é a melhor maneira da gente poder verificar se a massa assou corretamente. Vocês vão perceber que essa crosta aqui, né, fica bem douradinha. Então, ó, bem crocante e é isso que a gente quer. Então agora eu vou esperar esse bolo esfriar totalmente para eu poder embalar e dar uma diquinha de embalagem para você. Então, depois que o meu bolo esfriou, eu vou finalizar ele com açúcar gelado, que é um açúcar próprio para polvilhar sobre a superfície dos bolos, né, dos doces, e ele permanecer branquinho desta forma. Então, aqui eu vou dar duas sugestões de embalagem. Essa daqui é uma delas, que é uma caixinha de Natal, que eu forrei aqui com um papel antigordurante ou um papel de seda. E olha que graça, tem a tampinha aqui. E eu vou colocar o meu bolo Cuca aqui dentro. E olha que bela sugestão para você que quer presentear ou até mesmo vender. Não precisa vender agora no Natal, caso não dê tempo, mas você pode vender o bolo Cuca o ano todo, porque é um bolo super versátil, você pode trabalhar com diversos recheios, né? É uma massa muito básica, muito fácil de se trabalhar, dá para fazer muita coisa, inclusive também dá para fazer esse bolo em formato de muffins, né? Tipo cupcakes assim. Também fica muito legal você colocar numa caixinha, dá para você fazer com geleias, com frutas vermelhas, enfim. É um bolo aí que com certeza, para quem trabalha com bolos, deve ter no cardápio. Então, na caixinha finalizado, aqui eu só carimbei Feliz Natal. E olha só, que belíssimo presente que temos aqui. E a minha outra sugestão é você colocar o bolo Cuca num saquinho de celofane, colocar um laço. Aqui eu coloquei uma tag carimbada com ho-ho e uma canela aqui personalizada, um pauzinho de canela escrito prosperidade, que eu vou deixar para você aqui também na descrição do vídeo o link de onde você pode adquirir o carimbo, o pauzinho de canela. E olha que coisa mais simples, né? E muito linda de se apresentar. Bom, então eu dei duas ideias aqui, uma na caixa. Essa caixa aqui, ela tem a medida de 17 de largura por 23 centímetros de comprimento, então ela cabe certinho aqui a forma oval, né, que eu utilizei. Inclusive, tá tudo na descrição do vídeo, então veja toda a descrição, a receita completa e todas as informações na descrição aqui do vídeo, tá bom? E aqui tem a embalagem de celofane, que é uma embalagem um pouco mais simples, mas não deixa de ser linda também, né, e ter toda a sua beleza. Então, duas propostas diferentes que você pode oferecer esse bolo Cuca. Falando em validade, a validade desse bolo é até 4 dias, ele pode ficar em temperatura ambiente tranquilamente, tá? Desde que ele fique bem embaladinho, se ele não ficar na caixa, uma embalagem de celofane, bem fechadinho, para não ressecar a massa. Então, até 4 dias, tranquilamente, esse bolo fica bem fresquinho aí, tá bom? Eu não sugiro congelar, porque essa farofa ela vai perder a crocância depois que tirar ela do congelamento, então eu sugiro que faça, né, 4 dias, tem uma boa durabilidade, até porque a gente está falando de um produto totalmente artesanal, ok? Então é isso. Agora eu vou cortar esse bolo e vou mostrar para vocês como é por dentro dele.
E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui o seu like, aproveita, se inscreva aqui no canal, compartilha com todo mundo aí que gosta de um bolinho e escreva aqui também nos comentários o que você quer que eu traga nos próximos vídeos e se você está gostando aqui do conteúdo. Deixa sugestões, comenta, se você fizer, me marca que eu vou ficar bem feliz, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado, que você aproveite bem essa receita e te espero então na próxima terça-feira às 18 horas. Um grande beijo, tchau!